Olá, neste vídeo vamos falar sobre algumas relações em conjuntos e o conjunto potência. Até agora vimos as provas matemáticas, a estrutura denominada lista e a estrutura denominada conjunto, apresentando o conceito, algumas propriedades e como construir. Vimos que a relação de pertinência se dá entre elemento e conjunto. Um elemento pode pertencer ou não pertencer a um determinado conjunto. Há uma relação de igualdade entre dois conjuntos quando, para todo x, x pertence a A, se somente se x pertence a B. Ou seja, todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A. Há a relação de continência. A é subconjunto de B ou A está contido em B quando, para todos os elementos, se eles pertencerem a A, então eles também devem pertencer a B. Há a relação de continência própria ou estrita. A é subconjunto próprio de B quando, para todo x, se pertencer a A, então pertence a B. E os conjuntos têm que ser diferentes. Ou seja, deve haver elementos em B que não pertencem a A. Dados esses três conjuntos, nós podemos dizer que o conjunto vazio é subconjunto dos três. Isso é verdade por vacuidade. B é subconjunto de A, pois todo elemento de B pertence a A. E B é subconjunto próprio de A, pois há elementos em A que não pertencem a B. E dizemos também que B pertence a A, pois, além de ser subconjunto, devido a 1 e 2, que pertencem a B, também pertencerem a A, o próprio conjunto B, que é o conjunto com os números 1 e 2, é um elemento de A. C é subconjunto de A, mas C não é subconjunto próprio de A, porque ambos são iguais. E A não é subconjunto próprio de B e nem subconjunto de B, pois há elementos em A que não estão em B. Logo, C' é subconjunto próprio de C, implica em C' ser subconjunto de C. O conjunto potência é o conjunto de todos os subconjuntos. Ele também pode ser chamado de conjunto das partes. E um conjunto potência de um conjunto A é denotado por 2 elevado a A. Isso não é uma exponenciação, é apenas uma notação que descreve, que define o conjunto das partes de um conjunto A. A cardinalidade do conjunto potência é 2 elevado à cardinalidade do próprio conjunto. Dado esse conjunto A, o conjunto das partes terá como elemento vazio os conjuntos unitários, onde cada conjunto terá um dos elementos do conjunto original, os conjuntos com 2 elementos e o próprio conjunto. Caso esse conjunto A tivesse 4 elementos, nós teríamos os conjuntos com 3 elementos e depois o conjunto com 4 elementos, o próprio conjunto. Assim, podemos dizer que, se o x é um elemento pertencente ao conjunto das partes, esse x, que é um conjunto, vai ser subconjunto do conjunto original. É isso.